Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Sermões em Provérbios, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 deste maravilhoso livro que temos estudado, verdade? Pessoal, antes de mais nada, eu quero desafiar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube você vai encontrar mais de 100 meditações bíblicas sobre assuntos diversos, meditações curtas, de 1 a 3 minutos, onde você pode, no decorrer do dia, tá ouvindo e tá refletindo sobre a sua vida, sobre aquilo que a palavra de Deus te orienta, sobre como viver, tá bom? Além dessas meditações curtas, nós temos os sermões expositivos, Nós temos os sermões de Provérbios, desde o capítulo 1, Então você pode ler, você pode estudar, você pode pesquisar, tá? E cada dia, se você marcar lá, inscreva-se, aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, vai aparecer uma caixinha vermelha, inscreva-se. Se você está em outras redes sociais, você pode procurar os links, que normalmente vêm abaixo do vídeo, tá? Ou você pode entrar no meu canal do Instagram, PR Rodrigo Patente Alves, você vai ver lá, no Instagram tem um canal chama IGTV, onde tem todos os vídeos sobre provérbios e sobre as meditações. Desde o início eu tenho falado para vocês que o livro de Provérbios é um livro diferente dos demais, porque ele se encontra na divisão de livros que a gente chama de sabedoria, ou livros sapienciais. Então, a forma de estudar Provérbios é um pouco diferente de um texto histórico, por exemplo, de um livro da lei, ou de um texto do Evangelho, onde tem narrativas, onde tem ou das cartas, por exemplo, onde há instruções. Um texto poético, ele precisa ser entendido de outra forma, tá? Então, dos capítulos 1 a 9, nós temos a sequência que nós chamamos os discursos da sabedoria, onde Salomão ele vai instruir os seus leitores a respeito do valor, da importância da sabedoria, ok? Agora, os capítulos 10 a 22 é onde nós nos encontramos nesse exato momento do estudo. Nós temos máximas e provérbios que não são sequenciais, em geral. Em geral, eles são bem esparsos, eles são cada um por si. De repente, um versículo com um assunto e o versículo seguinte com outro assunto completamente diferente. Isso acontece muito, muito, muito aqui em Provérbios. Então, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia, para o livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo de número 16 hoje, ok? Vamos lá, a palavra de Deus diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda.
Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Verso de número 20. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas ao fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos para juntos fazermos uma oração. Querido Deus, obrigado por esse momento em que podemos parar e meditar em Provérbios 16. Ó Deus, atrai os corações que estão agora ligados para assistirem até o fim a explicação da sua palavra, Deus, a exposição desse texto. Ó Deus, que não seja a minha vontade a que prevaleça, as minhas ideias, mas que simplesmente, Deus, a tua palavra lida e explicada, Deus, e que ela possa convencer corações neste dia. E cada vez, Deus, que esse vídeo for assistido, for ouvido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Certo. Vamos dar sequência, vamos dar início então. O capítulo 16, ele tem uma peculiaridade aqui. Esses 9 primeiros versículos, eles vão tratar de um assunto só, né? Eles vão tratar da soberania de Deus, o Deus soberano. E é interessante que nesses 9 versículos, o nome do Senhor, Yahweh, o nome do Deus do Antigo Testamento, aquele que se revelou a Moisés na sarça, né? Aparece 8 vezes nesses 9 versículos. Como que eu identifico, Rodrigo, esse nome? Esse nome ele aparece na Bíblia, em geral, com letras garrafais, com letras maiúsculas. Todas as letras, S-E-N-H-O-R, Senhor, todos com letras maiúsculas. Esse é o Yahweh, né, que foi traduzido em português para Jeová, né, ou Javé, ok? Então esse é o nome de Deus revelado a Moisés, ok? Então este nome, que é do Deus Todo-Poderoso, ele aparece 8 vezes nos versículos 1 a 9, revelando a presença de Deus, do Deus soberano, do Deus Todo-Poderoso, ok? Então o verso 1 vai dizer que o coração do ser humano, ou do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu chamei esse versículo de o homem propõe, mas Deus dispõe. Então, muitas vezes nós fazemos nossos planos. Muitas vezes buscamos até mesmo orientação do Senhor para esses planos. Mas Deus realiza os planos dele. Deus muitas vezes põe nossos planos no chão, por terra. Eles caem por terra. Porque Deus é soberano. Ele é quem governa, né? E o versículo 9, ele vai apoiar essa ideia. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O nosso coração, a nossa vontade, ela trilha objetivos. E veja bem, a Bíblia não está dizendo que a gente não deve fazer planos. Pelo contrário, nós devemos ser organizados. Nós devemos projetar, organizar nossa vida. Contudo, clamando, colocando diante de Deus a nossa vida. Pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, fazendo planos que estejam de acordo com a vontade revelada de Deus. Não vou planejar fazer coisas erradas, cometer pecados. Isso não está dentro da vontade de Deus, ok?
Então, o versículo 9, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o que a Bíblia diz no fim de todas as coisas é que o homem trabalha para o Deus soberano, muitas vezes sem saber, muitas vezes sem compreender, ele está cumprindo a vontade soberana de Deus. Eu quero lembrar aqui de dois exemplos interessantes, né? O exemplo de Balaão. Se você já leu a história de Balaão em Números, ele era um homem reconhecido como profeta, né? E ele foi convidado para amaldiçoar a nação de Israel. E ele foi, mas ele abençoou a nação de Israel por 3 vezes. E Balaque foi aquele que contratou, né, os serviços proféticos de Balaão, porque ele era um homem corrupto, ele era um homem maligno, perverso, né? Então, Deus usou aquele homem para cumprir os seus planos, né? Ele foi chamado para amaldiçoar Israel, mas ele abençoou o povo de Deus. Então ele cumpriu, na verdade, os propósitos de Deus para o povo de Israel. Outro exemplo interessantíssimo é a vida do apóstolo Paulo, né, que era antes Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era o perseguidor da igreja. O desejo de Saulo era perseguir, prender os cristãos, aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. No entanto, Deus mudou a vida de Paulo e fez dele de um perseguidor a um perseguido. Então, no fundo, no fim de todas as coisas, o homem cumpre os propósitos de Deus, a vontade soberana de Deus, mesmo que essa vontade às vezes passe por coisas erradas, né? Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes nós planejamos o mal, executamos o mal, e todo esse planejamento e essa execução está dentro de uma vontade maior de Deus, que a gente chama de vontade soberana de Deus, e que Deus permite, que Deus conduz todos esses acontecimentos para que no fim a vontade dele prevaleça. É isso que eu estou dizendo, né? Isso acontece na minha vida também, isso acontece na sua vida, né? Então eu quero fazer uma pequena reflexão sobre esse texto com vocês, sobre esses versos, né? Você confia na vontade soberana de Deus? Você consegue enxergar a vontade soberana de Deus na sua vida? Ou você está sempre lutando contra a vontade de Deus, rejeitando se sujeitar, se submeter à vontade de Deus, né? Peça ao Senhor Deus que aquiete seu coração, que Ele dê discernimento. Peça ao Senhor Deus que Ele dê um coração manso para enxergar, que dê percepção espiritual, que ilumine seus olhos para compreender o que deve fazer, o caminho que deve seguir. Ainda nessa mesma toada, nesse mesmo assunto, o último versículo do capítulo, verso 33, ele diz o seguinte: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Toda decisão procede do Senhor. Não há decisão, não há situação que não proceda do Senhor. Então, meu querido, vamos fazer uma aplicação aqui ainda mais atual, né? Chamada Covid-19. A Covid-19 pertence ao Senhor. No fim de todas as coisas, ela faz parte dos planos, da providência, da soberania de Deus. Por que, Rodrigo? Não sei. Não sei te responder. Mas sei que Deus tem usado ela para abater vidas, para quebrantar corações, para humilhar o homem na sua arrogância, na sua sabedoria. Infelizmente, muitos não se quebrantam ainda. Apocalipse diz que no fim de todas as coisas, aqueles que vão sofrer não vão se arrepender, vão amaldiçoar a Deus ainda sofrendo, né? Mas graças a Deus que muitos com o sofrimento se arrependem, se convertem e se curvam perante o Senhor. Então sei que Deus tem feito isso, né? Na minha vida Deus tem me quebrantado também, tem me humilhado, tem me ensinado muitas verdades através desse tempo, ok? Então dependa da soberania de Deus, confie na soberania de Deus. E ainda dando sequência nesse assunto do Deus soberano, o verso 2 vai falar que o Senhor é o Deus que sonda os corações. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Interessante, né? Como o ser humano se considera bom, se considera justo, se considera puro. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas no final do versículo diz: mas o Senhor sonda o espírito.
E é interessante que há um texto também bem semelhante a esse, no capítulo 21, no verso 2, que diz: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus sabe o que está lá no fundo. As aparências enganam. Às vezes as pessoas, nós mesmos, fazemos o bem com intenções más, com intenções ruins, com intenções egoístas. Vamos dizer o seguinte: eu estou fazendo isso porque você fez para mim, né? Então eu preciso pagar isso para você. Ou estou fazendo isso para ter um crédito com você, porque amanhã ou depois fala: não, mas eu fiz isso para você, não é? Você está cobrando um favor de alguém. Infelizmente o ser humano é assim, nós somos assim, mas Deus não é assim. Deus pesa o espírito, né? Deus olha o que está lá no interior, Deus sonda o espírito, né? O homem é falho, o homem é pecador. Ainda o capítulo 12, o verso 15, a primeira frase do verso 15 vai dizer assim: um caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas ele é insensato, ele é tolo. O homem é falho, é pecador. Ok? Mas Deus não é. Deus é soberano. Deus pesa o espírito. Verso 3 vai trazer um desafio. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Presta bastante atenção. Toma cuidado com esse versículo para você não ser enganado. Olha só. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Veja bem, essa não é uma promessa incondicional. Por que não é, Rodrigo? Está muito claro isso no versículo. Não é porque a Bíblia ela se complementa. Se um versículo da palavra de Deus, ele não vai poder contradizer outros versículos de outros textos dentro da palavra de Deus. Então não basta você crer que uma coisa vai acontecer para ela acontecer. Você pode colocar a sua fé o quanto você quiser, mas você precisa fazer a coisa certa, tomar o caminho correto, não é? E muitas vezes nós somos iludidos com a ideia de que a fé, na fé, é suficiente. Não é assim que funciona, não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que segundo a sua vontade, Deus nos abençoa. Está lá em 1 João, capítulo 5. Segundo a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Não é segundo a nossa vontade. Então, o Salmo 37, versículos 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor, espere no Senhor, descanse no Senhor, e Ele vai fazer, mas não somente a sua vontade. Ele vai fazer a vontade dEle, conforme lhe agrada. E pode ser sim que a sua vontade seja satisfeita, seja realizada. E muitas vezes ela é. Eu tenho experimentado isso e certamente você pode dizer que já experimentou pelo menos alguma vez isso na sua vida. Deus realizando sua vontade, tá? Mas o que o versículo me ensina hoje é que a confiança no Senhor, ela alivia o fardo. Ela alivia a ansiedade, o cansaço. O versículo diz: entregue as suas obras ao Senhor. Entregue ou confie, dependendo da tradução. E essa palavra no original aqui hebraico de Provérbios, a tradução é role sobre o Senhor, rolar como se fosse uma pedra, né? Isso porque a preocupação ela prejudica, ela atrapalha, ela é um fardo, ela nos impede de caminhar, de prosseguir. Então role sobre o Senhor, não é? As suas obras. Descanse no Senhor. A fé, a confiança, ela traz alívio, ela traz paz. Então, se você tem vivido uma vida ansiosa, meu querido, confie no Senhor. Esse versículo está nos ensinando a descansar em Deus. Role sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Lá em 1 Pedro 5,7, ele nos ensina isso também, não é? Que nós devemos confiar ao Senhor a nossa ansiedade. Lá diz que Ele cuidará de vós. Ele cuida, ele traz a paz que nós precisamos, Ele traz a paz que você precisa. Role sobre o Senhor toda a sua preocupação, todas as tuas obras. Não deixa que elas sejam um fardo sobre você, que te desanime, que te desencoraje, que te prejudique na sua vida. Role, entregue, confie, descanse no Senhor. E Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas necessidades. Tá bem? Vamos dar sequência. O verso 4, ele diz:
O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Esse também é um versículo perigoso. Mas, sobretudo, esse versículo ele revela um Deus soberano, todo-poderoso. Nada foge ao controle de Deus. Deus fez todas as coisas com objetivo, com propósitos. Uns para honra, outros para desonra, mas todos para a glória do nome do nosso Deus. Mesmo aqueles que vão para o inferno, mesmo aqueles que envergonham e entristecem a Deus, no fim de todas as coisas vão trazer honra e glória a Deus, porque o julgamento dessas pessoas vai trazer a glória a um Deus justo e santo. No juízo dos perversos, Deus será glorificado. Na salvação dos redimidos, dos eleitos, daqueles que foram salvos pela graça do Senhor Jesus, o nome de Deus também será glorificado. Por isso, em todas as coisas, Deus é glorificado. Até o ímpio, até no ímpio, até no homem perverso, Deus é glorificado. Veja que em Abacuque capítulo 1, o Senhor Deus diz que ele levantou o império babilônico, não é, para punir o seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, por causa dos seus pecados. Também lá em Isaías 48, nós temos que o Senhor levantou o rei Ciro da Pérsia para destruir e acabar com o reino da Babilônia. Então Deus governa as nações. Daniel nos ensina, o profeta Daniel nos ensina sobre isso, não é? Até o mal está nas mãos do Senhor, como eu disse anteriormente. Até a Covid está nas mãos do Senhor, não é? Até a crise financeira está nas mãos do Senhor. Deus governa sobre todas as coisas. Por isso podemos orar. Por isso podemos crer que Deus é presente. Deus não é um Deus que fugiu, alguém que criou esse mundo e abandonou este povo, essa humanidade, à sua própria sorte. Não. Deus está presente. Deus está agindo por meio das circunstâncias. Creia nisso. Confie nisso. Confie no Senhor. Confie nesse Deus soberano. O verso 5 vai mostrar o que Deus odeia. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. São palavras pesadas. O Senhor detesta, o Senhor odeia, o Senhor abomina os orgulhosos. O Senhor rejeita os orgulhosos. Não só o orgulho, gente, mas ele detesta os orgulhosos. É forte essa linguagem, né? Os versos 18 e 19 complementam essa ideia. Antes da ruína vem a soberba, o orgulho. O orgulho, ele precede a queda. Portanto, se você é uma pessoa orgulhosa, presta atenção, porque você está prestes a cair. Não seja orgulhoso. Se você quer ficar de pé, se você quer prosperar, se você quer ter paz, sucesso, alegria na sua vida, seja humilde. Não seja orgulhoso. Diz o verso 18, antes da ruína, vem a soberba. Os orgulhosos serão arruinados, serão derrotados, serão destruídos. A continuação do versículo, e o espírito orgulhoso precede a queda. Verso 19, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. É muito melhor viver uma vida simples, humilde e pobre, mas com paz de espírito, do que repartir os lucros desonestos com os orgulhosos, com os jactanciosos, com os soberbos, porque eles vão cair, eles serão derrotados, eles serão destruídos. Não faça parte desse time. Analise sua vida. Você se considera em alta estima? Você se considera uma pessoa maior, melhor, uma pessoa boa, uma pessoa digna? Não seja orgulhoso. Não espere você cair. Não espere Deus esfolar o seu rosto no chão para você perceber o quanto você nada diante dele. Reconheça isso hoje. Reconheça sua pequenez também diante dos homens. Porque você não é melhor que ninguém. Nós somos todos seres humanos, pecadores, carentes da graça de Deus. Não se considere maior nem melhor do que ninguém. Não é porque você é crente, cristão, convertido, que você é melhor do que outros. Simplesmente a graça de Deus te alcançou e te transformou. E essa mesma graça que te alcançou e te transformou, ela pode alcançar e transformar qualquer um que Deus desejar.
não foi pelos seus méritos, pelas suas conquistas. Reflita sobre isso, não seja orgulhoso. Continuando aqui nosso estudo de hoje, verso número 6 vai mostrar o Deus Redentor. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor se evita o mal. Que lindo esse versículo. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Expiar é um termo que fala sobre retirar a culpa, não é? Que Deus pagou, decidiu pagar a dívida do homem pela sua misericórdia e pela sua graça. Essa revelação foi completa no Novo Testamento com Jesus Cristo. No Velho Testamento nós tínhamos as cerimônias que mostravam uma sombra disso, de que um animal, o sangue derramado de um animal, ele acobertava o pecado de um homem, ele cobria, ele satisfazia a justiça de Deus naquele momento. Isso para revelar o que vinha depois, que o sangue de Jesus, que muito superior, infinitamente superior do que o sangue de animais, uma vez por todas, ele foi derramado para a salvação de todos aqueles que creem. O versículo 7 vai falar de um Deus milagroso. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Esse é o Deus de milagres, é o Deus que transforma mal em bem. Ele é o Deus que faz com que os teus servos desfrutem de paz num ambiente impossível, um ambiente inimaginável. Também não é uma promessa específica aqui, ok? Simplesmente a constatação de um fato possível. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz. Deus faz, mas aqui não fala que Deus faz sempre, nem todas as horas. Ele faz quando lhe apraz. Ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Porque você pode dizer, não, mas meus inimigos estão sempre me perseguindo. Porque Deus faz quando quer, quando lhe apraz. Mas esse Deus faz isso, é um Deus de milagres. Por isso, você tem essa possibilidade de orar, de se apoiar nesse versículo e dizer, ó Deus, faça como o Senhor diz aqui em Provérbios 16, 7. Faça, Deus, eu te peço humildemente, com que os meus inimigos vivam em paz comigo, para a glória e honra do teu nome, para que o Senhor seja exaltado, se assim for a sua vontade. Deus transforma o mal em bem. O versículo 8 vai focar na justiça e na honestidade a qualquer preço. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos havendo injustiça. Essa verdade também já foi revelada no capítulo anterior, capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Então, esses primeiros versículos, primeiros 9 versículos, vão tratar do Deus soberano. Dos versículos 10 a 15, nós também temos um trecho aqui que fala sobre um assunto específico, que vai falar do pesado fardo de um rei, das tarefas de um rei, das responsabilidades e das características de um rei, de um governante. O verso número 10 diz que nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. A quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. Essa verdade está no Evangelho de Lucas 12, 48. A quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. Deus deu aos governantes, porque é Deus a quem estabelece os governantes, como diz em Romanos 13, 1. Deus deu aos governantes o dever, a tarefa de fazer justiça nas nações, de exercer justiça. E aqui diz, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Que aqueles que têm sobre sua batuta, sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade outros, sejam nações, sejam povos, sejam pessoas, estes cabeças das nações, sejam fiéis, sejam justos ao pronunciarem sentenças. O verso número 11 vai dizer que não só o rei, mas também os cidadãos devem viver com justiça. Verso 11,
peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Interessante que esse contexto é tirado da lei. Lá em Levítico 19, 36, diz o seguinte: tenham balanças justas e pesos justos, medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Então Deus determinou que não somente os reis, mas que todas as pessoas vivessem com justiça, que os comerciantes vivessem com justiça. Então também quero fazer uma pequena, singela aplicação. Eu não sei se você trabalha com comércio ou com algum tipo de serviço em que você trata de vendas. Então eu quero te fazer um desafio. Seja justo naquilo que você faz, naquilo que você vende, naquilo que você oferece. Não ofereça algo que você não entrega. Não faça propaganda de algo mentirosa. Mas ofereça um peso justo, não é? Ofereça aquilo, entregue aquilo que você realmente oferece. Seja verdadeiro, seja leal. Essa verdade se repete em Provérbios. Em vários textos, Provérbios 11:1, que nós já lemos, diz: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Capítulo 20, verso 10, que diz: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. Provérbios 20, 23 diz: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Então, meu querido, lembre-se disso. O Senhor detesta a desonestidade. Seja honesto, seja íntegro. Dando continuidade, versos 12 a 15 vai falar dos sentimentos do rei, não é? Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Então, esses 4 versículos, do 12 ao 15, vão falar dos sentimentos do rei, daquilo que ele odeia, porque ele odeia a prática do mal. E o ódio do rei é algo perigoso, é algo arriscado, né? Porque, em específico naquela época, na época bíblica, onde os reis tinham poder total, né? Eles sentenciavam a pessoa à morte se tivesse talvez de mau humor. E a pessoa com quem estivesse lidando, se ele achasse que aquela pessoa estivesse o enganando ou o ofendendo. Lembra do caso do rei Assuero, né, no livro de Esther, com Amã, que ele se ofendeu com Amã, porque pareceu aos seus olhos que ele estava atacando a sua esposa Esther, se reclinando sobre o divã, e isso chegou ao ponto do rei sentenciar a morte de Amã. O versículo 13 vai falar do que o rei gosta. Ele gosta de justiça, que os lábios justos são o seu contentamento, que o furor do rei, verso 14, é extremamente perigoso. Leia comigo também 19:12, diz assim, 19:12, a indignação do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Vamos então para a terceira parte, ok? A aquisição da sabedoria. Verso 16. A sabedoria é melhor do que o ouro. Capítulo 16, verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir o entendimento do que a prata. Aqui nós temos um retorno lá ao capítulo 9, ao capítulo 10, onde diz que a sabedoria é uma das mais rentáveis aquisições deste mundo. Maravilhoso poder aprender da sabedoria de Deus e viver na sabedoria de Deus. Não poupe esforços para buscar e desenvolver a sabedoria de Deus na sua vida. Ok? Verso 20. O justo atenta para o ensino. Veja comigo. Quem atenta para o ensino, para a instrução, né, para a sabedoria, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz.
Então a aquisição da sabedoria é algo valoroso, é algo maravilhoso, é algo abençoador. Verso 21, o sábio de coração é chamado prudente, né? Traz prudência à sabedoria, e a doçura no falar aumenta o saber. Olha, o verso 23 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Então, o coração do sábio, ou um coração que é sábio, né, ele é mestre de sua boca, ele governa, ele ensina o que essa pessoa vai dizer. Aumenta também a persuasão, o poder de convencimento de seus lábios. Então, a sabedoria traz prudência, e com a prudência traz uma maneira dócil no falar. Volta de novo para o verso 21, a segunda frase diz: a doçura no falar aumenta o saber. O verso 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio, medicina para o corpo. E ainda trazendo o capítulo 12, verso 25 de volta aqui, diz: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Como é importante, meus queridos, sabermos fazer bom uso da palavra. E para isso precisamos da sabedoria. Precisamos adquirir a sabedoria. Ela é valiosa. Você tem buscado a sabedoria de Deus? É fácil verificar isso. Você tem buscado a palavra de Deus para você. Você tem fome e sede dela. Você tem desejo de crescer no conhecimento, mas não só no conhecimento intelectual, mas no amor pela palavra de Deus. Você sente essa necessidade de amar mais a Deus e a sua palavra? Você sente que precisa da transformação de Deus no seu caráter, na sua maneira de falar? Você precisa falar com um pouco mais de doçura, de singeleza, de amor? É verdade que somos pecadores. É verdade que muitas vezes nós falamos com rispidez, com arrogância, com dureza. Mas a sabedoria de Deus transforma a nossa maneira de falar. Diz aí o verso 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Você precisa disso? Você precisa falar com sabedoria, com doçura. Confesse seu pecado a Deus, confesse sua rispidez, sua dureza de boca ao Senhor. Peça ao Senhor que transforme a sua maneira de falar. Busque a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para transformar isso. Busque comigo, eu preciso disso. Eu tenho buscado isso de Deus na minha vida, para a minha vida. Busque também para a sua. Não quer dizer que você não vai falar a verdade. Você precisa falar a verdade. Você precisa algumas vezes corrigir pessoas, ser firme. Mas é possível fazer isso com sabedoria, não com rispidez, não como uma tábua dura, mas como uma vara que é flexível, mas ao mesmo tempo corrige. O versículo 25 vai dizer: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Eu vou chamar esse versículo aqui de um engano da religião. Há caminho que parece direito ao ser humano, ao homem, mas o fim dele é caminho de morte. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós confundimos religiosidade com vida cristã, com relacionamento com Deus. Esse é um caminho que parece direito ao ser humano, mas que no final é caminho de morte. A palavra de Deus diz em João 14, verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Ele. Nós precisamos nos prostrar diante de Jesus e entender a razão pela qual Ele fez o que fez. Ele fez o que fez porque você é pecador, porque eu sou pecador. Porque nós precisamos de alguém que pague a nossa dívida. Nós somos devedores a Deus. Você já entendeu essa verdade? Ou você ainda está achando que simplesmente de seguir uma religião, de procurar fazer o bem, de procurar ser uma pessoa idônea, justa, correta, isso vai te levar para o céu? Engano, lê do engano, meu querido. Há caminho que ao homem parece direito, mas que ao final são caminhos de morte. O caminho correto
É o caminho do arrependimento de pecado. É o caminho da convicção de que somos totalmente depravados. Não há solução para você, não há solução para mim, não há conserto da sua vida nem da minha. Elas estão totalmente condenadas ao inferno de fogo ardente, ao abandono. As costas de Deus estão viradas para nós. Não é porque Deus é mau, é porque nós somos pecadores. Por isso então Deus mandou Jesus. Mas Deus não mandou Jesus para morrer numa cruz para que todos sejam salvos automaticamente. Também não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você e eu precisamos ter os olhos abertos para quem nós somos e para quem Deus é, para que possamos nos prostrar diante dele. Você já se converteu de verdade? Você já chegou diante de Deus e reconheceu o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua indignidade, que você nunca foi, não é e nunca será capaz de agradar a Deus com a sua vida. E que se você foi aceito por Deus, é simplesmente pela graça dele. É isso que Deus quer de você. Eu chamei de As Atitudes de Homens Perversos. Também é um pequeno trecho de mesmo assunto. O versículo 27 diz: o desprezível cava o mal, nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Então as atitudes dos homens perversos, eles cavam o mal, eles falam demais, eles semeiam discórdias, como diz lá no capítulo 6 também, o verso 19, quando Salomão ele vai falar das coisas que Deus abomina, não é? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Esse é o capítulo 6, verso 16. O verso 19 diz: o último trecho, o que Deus abomina é o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, aqui no capítulo 16, no verso 28, diz que o perverso semeia discórdias, né? Ele difama, eles aliciam, eles enganam, eles seduzem as pessoas, eles mentem, eles convencem as pessoas de que algo terrivelmente mal é bom. Eles são maliciosos, enganadores. E para encerrar o nosso trecho de hoje, 2 fatos valiosos nos versos 31 e 32. Primeiro fato valioso: os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. Os cabelos brancos são uma coroa de honra. A velhice é um presente de Deus. Se você recorda comigo a promessa de Êxodo 20, verso 12, lá Deus nos ensina: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a velhice é uma bênção, é uma concessão, é um presente de Deus aos homens. E ela é uma honra. Devemos honrar as pessoas mais velhas, devemos respeitá-las, devemos aprender com elas, não devemos criticá-las, não devemos zombá-las, não devemos tratá-las com desprezo, com desdém, com falta de carinho, com falta de atenção. Elas merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. A nossa cultura precisa melhorar muito o trato para com as pessoas idosas. As nossas igrejas precisam honrar as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas precisam aceitar a velhice. Precisam aceitar os cabelos brancos como uma marca de honra. Precisam aceitar as rugas nos rostos como um sinal de maturidade, de experiência que Deus tem dado. E isso muitas vezes é rejeitado pelas pessoas. Não negue aquilo que Deus tem te dado, os presentes que Deus tem te dado. Não se preocupe com os seus cabelos brancos ou com suas rugas. Elas são um sinal de honra. Presta atenção nisso. Não é? Há tanta vaidade neste mundo. Há tanta preocupação em esconder os sinais de velhice. Há uma indústria que ganha muito dinheiro com isso. E muitos crentes, mulheres e até homens, que se envaidecem procurando esconder os sinais de graça e de honra que Deus concede. Reflita sobre isso.
E o último fato valioso, verso 32, que eu quero encerrar. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Que versículo! Paciência e domínio próprio. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O verdadeiro herói, o verdadeiro conquistador, não é aquele que derruba uma cidade, que avança sobre muros altos e fortes e conquista uma cidade. Mas o verdadeiro herói é aquele que domina o seu espírito. É aquele que é paciente, que é manso, que exerce o domínio próprio. Veja comigo 25, 28, que é o mesmo assunto, né? E aqui eu termino. 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Bom, você como uma cidade derrubada, que não tem domínio próprio, ou você é uma pessoa que exerce paciência e domínio próprio. A Bíblia diz que essas virtudes são fruto do Espírito. É verdade que podemos viver esses frutos do Espírito, mas também podemos cair, podemos fracassar porque somos pecadores. Mas a sua vida reflete, a sua conduta de vida reflete alguém paciente, reflete alguém que tem domínio próprio, ou reflete alguém impaciente, que está sempre se exasperando, se irritando, está sempre revelando a sua ira, revelando às pessoas a sua inconsequência, como uma cidade que tem os muros totalmente derrubados. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda comigo. Eu também tenho lutado contra essas dificuldades. E eu peço que você ore comigo, pela sua vida, não é? Eu vou orar pela minha vida, vamos orar pelas vidas uns dos outros, para que possamos ser pacientes, cheios de domínio próprio. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem de hoje, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração e transformar a nossa alma, Deus. Precisamos tanto do agir do Teu Santo Espírito, precisamos ser humildes, precisamos ter paciência, domínio próprio, precisamos da Sua sabedoria para isso, Deus. Não nos deixe ser orgulhosos, não nos deixe ser presunçosos, Deus. Usa a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, né? De se inscrever no nosso canal, ok? Nosso canal do YouTube, para você receber os seus vídeos, as suas meditações. Não deixa de compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, não só essa mensagem, mas as outras que você tem assistido, para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Tá bem? Uma ótima semana, que Deus lhe abençoe.